Diretoria azulina se reúne para definir o futuro do treinador. A torcida já está pedindo a cabeça do português. Vamos falar sobre a situação do técnico do Leão aqui no Remocast? Chega mais. E antes da gente falar sobre esse assunto, a gente deixa sempre 3 pedidos. Se inscreve no canal do Remocast, curte nossos conteúdos. Se você tem algum amigo que ainda não conhece o projeto Remocast, manda esse link para ele, lembrando que esse vídeo tem o patrocínio do Yolo Pizza. Betinho, Rodrigo, eu começo perguntando logo pro Beto. Também que é a cabeça do treinador português, Betinho? Lá ele, rapaz, só com bom humor a gente passar essa situação, porque, meu irmão, torcida tá na bronca. Tá na bronca, teve reunião séria, né, Rodrigo? E parece que a bandeira tá mais ou menos branca. É verdade, Gilberto. Abraço, meu amigo Igor, Gilberto. Rapaz, o Cúpula Azulina se reuniu aí, né? E pelos informes aí, parece que contrariando um pouco a vontade do torcedor, o Antônio Oliveira vai continuar no comando técnico do clube, pelo menos até o jogo contra o Coritiba, né? Eu acho que foi feita uma avaliação, principalmente do valor da multa rescisória. Teve um jornalista que falou que não era tão grande, mas ela é uma multa considerável. E parece que ali há um racha em relação ao grupo de investidores que trouxeram aí que trouxe o Antônio Oliveira para cá, para bancar essa rescisão. Eles estão um pouco, digamos assim, reativos em não ter que pagar essa multa e achando que os resultados ainda não são tão catastróficos assim para uma mudança de comando técnico, né? Então, eu acho que a diretoria agora tá um pouco nessa divisão aí. Eu ainda vou dar mais uma oportunidade para o português desse jogo contra o Curitiba. É uma coisa que nós vamos falar mais à frente. Confio mais no Remo jogando fora de casa contra esses adversários. Igor, parece que os sorrisos não estão iguais como os da foto. Essa relação aí está um pouco estremecida. Parte da diretoria já não está mais satisfeita com os resultados, inclusive o próprio presidente, mas tem toda essa questão financeira que o Rodrigo comentou. O fato é que o sentimento da torcida não está só na torcida. Dentro da direção do clube, isso também já começa a acontecer, cara. É verdade, né? A situação do Clube do Remo não vencer em casa, não dar sequência aí, tipo uma arrancada para se consolidar no G4, começa a gerar muita pressão no trabalho, que já é um trabalho que começou pressionado, né? A gente tem que falar a verdade, o português aí teve muita resistência desde a sua saída para o esporte, nessa praticamente troca, né? Não foi troca de um pelo outro, mas praticamente um saiu de um time e veio para o outro. E aí isso só foi aumentando, né? Porque o Clube do Remo teve a oportunidade de jogar aí com times que estavam na parte de baixo da tabela e não conseguiu desempenhar um bom futebol, não conseguiu os resultados que a torcida esperava, a torcida compareceu em massa para apoiar, e isso gera, né? A gente tem lá na página do Remoquete a fúria da torcida azulina no final da partida, com os jogadores principalmente, mas o comentário na saída do jogo é que assim, a torcida enxerga no Antônio Oliveira o grande culpado, né, desse mau resultado, desses últimos resultados ruins do Clube do Remo, que não conseguiu chegar no G4, que é uma coisa que eu discordo um pouco, viu, Betinho? Eu acho que grande parte desses resultados ruins decorre da responsabilidade dos jogadores. Eu acho que tem jogado muito abaixo do que precisa para chegar eventualmente no acesso para a Série A em 2026, viu, Beto? E tu, o que que tu achas? Deixa aí nos comentários, a gente quer muito saber a tua opinião. Diretoria certa em manter, dar esse voto de confiança ao Antônio Oliveira ou já teria que fazer esse investimento? Querendo ou não, mudar de treinador é um investimento que se faz agora, neste momento. Deixa aí nos comentários, aproveita, já deixa o hype, já deixa o like, te inscreve no canal.
Rodrigo, eu vou discordar um pouco do Igor. Eu acho que eu tô com a galera, tô com a torcida. Acho que a maior parte desse mau rendimento do time do Remo tem muito a ver com o treinador e sua comissão técnica, que não conseguiu de fato implementar um trabalho que a gente visse uma evolução da equipe, um padrão tático, algo a mais que fizesse a torcida sentir um pouco mais de segurança em que o clube do Remo vai conseguir esse acesso. Mas também a gente tem que olhar o outro lado, né? Por exemplo, eu queria saber de ti, que é o especialista nessa área. Ainda não estou conseguindo ver um time com aquela intensidade, a parte física ainda está sendo um empecilho para o Remo evoluir em campo. Com certeza, Gilberto. Nós conseguimos observar uma certa evolução física em mais ou menos 2 rodadas ali. Nós tivemos outros jogos em que tinham vários jogadores com câimbras, e agora, mais uma vez, se percebe um pouco de falta de perna de alguns jogadores que se confunde, às vezes, com o jogador, com o torcedor dizendo que o jogador está fazendo corpo mole. Na verdade, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que a questão física tem sido preponderante, inclusive para o Antônio Oliveira colocar esse esquema tático dele. Você percebe que alguns jogadores estão sentindo, de alguma forma, assim, ali em determinados momentos do jogo, essa questão física aí. Agora, assim, o questionamento que se faz, às vezes, você está cansado, por que não troca no intervalo? Que a gente estava conversando aqui no off dos bastidores, né? Parece que está no estatuto do Remo. Todo treinador que chega aqui, o cara não consegue colocar o time no segundo tempo, as modificações, né? Você está cansado porque não troca. Ele espera dar 20 minutos, 25 minutos, nesse intervalo, às vezes o time toma um gol, e para mexer. Foi assim tá sendo assim com o Antônio Oliveira, foi assim com o Daniel Paulista, era assim com o Rodrigo Santana. Então, às vezes, essa troca de comando, não sei até que ponto ela, digamos, vai mudar muita coisa, sabe? Eu acho que essa responsabilidade dos jogadores aí, como o Igor está falando, ela precisa ser colocada em mais evidência. Não sei se o Marco Braz tem essa condição de cobrar mais os jogadores por empenho, cara, porque tem vezes que parece que os caras estão ali, digamos, um pouco escondidos do jogo. Então, eu creio que essa responsabilidade não seja só do treinador, não, viu? E eu não sei até que ponto uma troca iria mudar essa dinâmica assim tão radicalmente, até porque o futebol brasileiro é isso aí que a gente está assistindo. Quem acompanha o campeonato sabe. O campeonato é complicado, o campeonato é difícil. A rodada está querendo ajudar o Remo, Igor. A gente ainda vai falar um pouco sobre essa questão de posição, mas o fato é que, para o assunto, para a pauta que a gente trouxe desse vídeo, se a gente pega o aproveitamento do Antônio Oliveira, não está ainda muito longe do aproveitamento que era do técnico anterior, mas não é um aproveitamento de um time que quer subir. Isso está sendo colocado na balança. Será que a partir de agora vai ser jogo a jogo? Já existe uma corda bamba para o português? Na verdade, esse tipo de instabilidade, de segurança, né, o técnico passa a se preocupar se vai continuar ou não, vai ser mais um fator que atrapalha, né, o clube do Remo. Essa questão do desempenho, a gente também estava comentando isso fora do ar, muito tem que se ver em que acontece, né? Eu até estava brincando, Bruno, que eu dizendo, olha, eu provo para você que não é responsabilidade do treinador esses últimos resultados. E aí você pega algum histórico recente para a gente não ir muito longe. Contra o Goiás, nós deixamos de vencer por erros técnicos dos jogadores, né? Contra a Ferroviária, nós tomamos um gol de churrasco, né? 2 erros do Kaique, que também não fez a outra falta no meio de campo, né? Ontem nós tivemos ali um erro também de saída de bola, com 4 minutos de jogo, né? Que foi favorável ali para o Botafogo se fechar completamente. Então, são muitos erros individuais dos atletas. Nós vencemos o Avaí, o Kaique entregou outro gol com 3 minutos de jogo. Então, assim, até que ponto o treinador vai influenciar? Só que eu falei em 30 segundos, quase 10 erros individuais aí. Então, eu acho que esse desempenho, essa falta de pontuação, né? Claro que o Antônio Oliveira não é perfeito, obviamente que não, mas esses erros têm custado muito caro e eu acho que é na maior parte a responsabilidade dos atletas, né? Que tem falhado, que tem errado quando tem que matar determinados jogos, enfim. Acho que tem que mais ser cobrado dos atletas do que treinador que está na corda bamba aí, viu?
Rodrigo, a torcida então vai ter que direcionar essa cobrança, pelo menos dividir essa cobrança, dividir essa responsabilidade também com os atletas, que é a galera que está lá executando, está lá na ponta e que precisa fazer os gols, precisa trazer o resultado que a torcida está esperando e que o Remo precisa para subir. Com certeza, essa divisão de responsabilidade ela vai ser crucial para que o Remo decida o seu futuro aí na segunda divisão, né? Porque você sabe que uma troca de técnico nessa altura do campeonato, você tem às vezes aquele sprint, né, de ganhar 3, 4 partidas e depois o desempenho começa a cair um pouco também. Então é normal do campeonato. Eu sei que o torcedor está muito insatisfeito, cobrar a paciência do torcedor é um pouco complicado, parece que foi vendido uma coisa para ele de acesso a todo momento. Vejam só, nós estávamos disputando a Série C ano passado, foi toda aquela, em determinados momentos do campeonato, ninguém acreditava que fosse subir. E agora, novamente, estamos ali brigando por um acesso à Série A do campeonato, o torcedor está impaciente, fica aquele G4, quer comemorar a vitória do Remo aqui dentro de casa, mas essa responsabilidade também é dos jogadores, e corroborando o que o Igor falou, Reinaldo errou no gol lá do Botafogo. Então, muitos erros individuais, muito mais, digamos, demérito nosso do que mérito do adversário, em construir as jogadas, em fazer as jogadas. É claro, eles estão no sistema de marcação encaixado, mas nós estamos errando, digamos, jogadas simples, que poderiam ter tido uma melhor sorte aí, digamos, aí na nossa caminhada nessa tabela do campeonato. É claro que ainda vão ter muitos jogos, estamos na 22ª rodada, a gente espera e vou torcer para que o Português consiga colocar a melhor formação lá contra o Curitiba e a gente tem totais condições de trazer 3 pontos de lá. É uma dinâmica do campeonato. Os times que brigam para não cair sempre vêm fechados, né? Sempre dão muita dificuldade para os adversários. E a gente jogando fora com o nosso estilo de jogo mais reativo, a gente pode ganhar do Curitiba lá e dar um pouco dessa amenizada nessa crise aí que está tentando se implantar no Bainão. E tu, qual é a tua opinião? Deixa aí nos comentários, a gente quer muito saber o que tu pensas. Deixa o hype, o like, te inscreve no canal, ativa o sininho para receber uma notificação sempre que a gente liberar um conteúdo novo por aqui. Saudações azulinas e até a próxima.